Amém? Glória a Deus por mais um dia que nós vamos nos submeter à palavra do Senhor. Amém? De fato, ela é quem nos sustém, ela é quem nos tem dado vida, ela é que criou todas as coisas e ainda tem sustentado todas as coisas pelo poder que há nela. Amém? Abre lá em Efésios, em nome de Jesus. No capítulo 4, no versículo 22, diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma manhã de ensino, Senhor, por mais uma escola dominical, onde nós vamos aprender, rever, nos aprimorar naquilo que nós já temos conhecimento e clamamos, Senhor, por uma unção nova em nossas vidas, Senhor. Não só para entender, mas também para praticar aquilo que nós estamos ouvindo, Senhor, porque não queremos ser homens e mulheres negligentes, Senhor. Queremos ser prudentes, que sabemos onde estamos firmando a nossa casa, construindo aquilo que nós estamos construindo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Diz aqui no versículo 24: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que o homem, como nós vimos no domingo passado, o homem tem 3 dimensões. O homem é um espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos focar. O homem é um espírito, ele possui uma alma e habita num corpo. Amém? Glória a Deus. O nosso espírito, irmãos, outrora estava desligado de Deus, quando nós éramos filhos da ira. Amém? Você pode confirmar aí na sua Bíblia. A Bíblia fala que nós, antigamente, nós éramos filhos da ira. Não tínhamos comunhão com Deus. Destituídos estávamos da glória de Deus, da presença de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar do fruto do Espírito. Amém? E Tiago vai mostrar, projetar, tanto aqui quanto para o pessoal que está em casa, a primeira imagem. Vamos ver. Se eu perguntar o que é isso e você responder que é uma árvore, eu vou ficar chateado. Eu sei que é uma árvore, mas que árvore é essa? Uma mangueira. Foi o pastor que respondeu que é uma mangueira. Mais algum? Alguém se habilita? Bota a segunda aí. E essa, pastor? Que árvore é essa? Bota a terceira, Tiago. E essa? Ficou mais fácil, né? Amém, irmãos. Amado, bota na primeira e deixa lá. É uma mangueira mesmo, a primeira, tá? Como é que nós sabemos que essa árvore é uma mangueira? O pastor conheceu pelas folhas. Amém?
pelas folhas o pastor conheceu que era uma mangueira, que é uma mangueira. Mas na verdade, não foi pelas folhas, porque não se conhece a árvore pelas folhas. Um dia, Claudinho quando era menino pequeno, ele entrou em contato com uma árvore dessa espécie, sabe? E, obviamente, haviam pessoas mais experimentadas no tempo que Claudinho era só Claudinho, e disseram, olha, isso aí é uma mangueira. Mas a verdade é que a árvore, ela é reconhecida pelo fruto. A gente vai ver mais aprofundadamente. Se alguém, imagine que alguém que não conhece a terceira imagem, a imagem da mais fácil, foi da bananeira. Aqui a gente tem muita banana, mas imagine alguém que veio fazer um intercâmbio aqui, ele veio direto, como é o nome da Groenlândia, né? Só tem gelo. E ele nunca viu um pé de banana. Ele pode até ter visto banana, mas ele nunca viu uma árvore, um pé de banana. E aí a gente introduz a presença dele, uma bananeira. Ele vai olhar e vai dizer, eu não sei o que é isso. Mas se a árvore tiver com fruto, ele vai identificar, isso é uma bananeira. Então, para as pessoas mais ecologicamente afortunadas, ou as pessoas que tiveram o privilégio de viver em ambientes com bastante árvores frutíferas, ela pode até reconhecer uma árvore pela folha. Ela pode até reconhecer uma árvore pela folha. Mas eu, ou uma pessoa que foi criada num centro urbano muito grande, que não tem árvores, irmão, ela só vai reconhecer a árvore quando ela vê o fruto. Porque ela não tem essa percepção pela folha, pelo tronco, pelo caule. Amém? Pelo fruto ela vai dizer, é uma jaca, é uma jaqueira. A segunda árvore era uma jaqueira, amém? Era uma jaqueira. Da mesma forma nós, irmãos, porque o fruto, ele revela a essência da árvore. O fruto, ele vai revelar aquilo de quem produziu o fruto. Ele vai revelar quem produziu o fruto, melhor dizendo. Bota a terceira, a última, né, a quarta imagem. O que é isso? Não é joio, não? É trigo ou é joio? É o trigo. É um trigo. Mas, irmãos, você pode se confundir. Você pode não reconhecer imediatamente. Você pode pensar, rapaz, estão querendo me pregar uma pegadinha. É um trigo isso daí, amém, irmãos? Mas Jesus já falava, já que, olha, logo quando é novinho, a gente não percebe. Mas pelo fruto nós vamos perceber. Porque o joio não tem fruto. Eu e você, nós precisamos nos despojar do velho homem. Efésios, capítulo 4, versículo 22. Nos despojar do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e nos revestir do novo homem, criado segundo Deus. Aleluia. Em justiça, retidão procedente da verdade. Então,
A minha vida, irmãos, antigamente, quando não tinha nascido de novo, abre lá em João capítulo 3. Quando eu não tinha nascido de novo, irmãos, eu andava segundo a inclinação da minha natureza terrena. Amém? Você também, tá certo? Não era só eu, não. Você, grande obra Deus fez na vida de Lucas, realmente. Na tua, não? Na tua também, irmãos, para a glória de Deus. Então, Jesus, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não estiver Deus com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos vai perguntar: como é que pode eu, que já sou velho, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus responde no versículo 5: em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Abre lá em Tiago, capítulo 3, versículo 11. Vamos adiantar aqui. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? O 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Porque o que é nascido da videira é a uva. O que é nascido da jaqueira é jaca. Não tem como, irmãos. Não tem como, porque o fruto ela revela a essência daquilo que a criou. Se nós fomos criados segundo a imagem de Deus, segundo Deus, o nosso fruto tem que revelar quem nos criou. O nosso fruto, presta atenção, se nós somos criados de Deus, criados à imagem de Deus, nós somos seu fruto. E o fruto revela a essência daquele que o criou. Então nós devemos revelar a essência de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Mateus 7, 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Aleluia. Irmãos, mesmo que pela copa, pelas folhas, você fique em dúvida de qual árvore é aquela, pelo fruto
você vai conhecer a árvore. Porque os falsos profetas, eles aparentavam ser uma coisa, mas por dentro, na sua essência, eles eram uma coisa totalmente diferente. Da mesma forma, nós, irmãos, se nós estivermos num ambiente como esse, a casa de Deus, e temos vários irmãos e irmãs, mas se há um maldizente, se nós vemos, porque lá em Tiago, a gente leu Tiago 3, lembra, não foi? Aquele contexto, ele está falando da língua, das pessoas que ele diz, olha, não é conveniente, porque com a nossa boca nós bendizemos a Deus e com a nossa boca nós amaldiçoamos os homens que Deus fez à sua imagem. Não é conveniente que seja assim, porque de uma boca não pode proceder bênção e maldição. Jesus com os fariseus, ele diz, olha, como é que vocês podem dizer coisas boas, sendo maus? Então, meus amados, mesmo que, mas ele tem aparência de nascido de novo, ele se veste como nascido de novo, ele vem para a igreja, mas ele não produz fruto digno de arrependimento, como João Batista dizia. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, com esses tais, nem mesmo comais junto. Sabe? A palavra é boa. O Evangelho é a boa palavra. Boas novas. Mas a gente tem que ficar vigilante. Diga assim, vigilante, para você acordar um pouquinho. Vigilante, irmãos. Temos que vigiar. Principalmente a nossa vida. Porque Deus não te constituiu tutor do teu irmão. Apesar de ser uma verdade, no contexto de Gênesis, né, não foi usado de uma forma apropriada perante o Senhor, né? Quando Abel dá essa resposta a Deus, ele não, apesar de ser verdade, ele não estava usando no contexto apropriado, irmãos, porque nós seremos justificados ou condenados, inclusive pelas palavras que nós produzimos. Amém? Porque diante de Deus nós vamos prestar conta de todas as palavras frívolas que saem da nossa boca. Glória a Deus. Como você fala coisas boas, o fruto da sua boca são frutos bons de justiça, que procedem de um coração que guarda a palavra do Senhor, então fica tranquilo. Se não, irmãos, está na hora de produzir fruto digno do seu chamado, da sua vocação. Amém? Glória a Deus. Abre lá em Romanos 8, no capítulo 8, no versículo 5. Vamos nos deter um pouco aqui em Romanos, antes de prosseguirmos. Amém? Aleluia. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Você está com a sua Bíblia aí? Não, vamos assim, quando eu der uma pausazinha, aí você completa. Amém? Isso vai lhe ajudar a manter o foco e não dormir.
Tá? A gente leu o versículo 5. Porque os que se inclinam para cogitam para as coisas da, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Amém, irmãos? O 6. Porque o pendor da carne é a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Glória a Deus, irmãos. Quando Deus coloca diante de nós a bênção e a morte, a vida e a morte, a bênção e a maldição, e nos instrui para nós escolhermos, pois, a vida, porque realmente, irmãos, está no nosso livre-arbítrio, irmãos. Mas sabe, aquele galho que mesmo estando na árvore, que não der fruto, ele será cortado, conforme o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina lá em João, no capítulo 15. Nós temos que nos manter na árvore, que é Cristo, nos alimentar da energia, da seiva, não sei como é que diz apropriadamente, que vem da árvore, porque o fruto, ninguém diz, olha, aquele galho está com fruto, mas aquela árvore está com fruto. O fruto, irmãos, é só a revelação da essência da árvore. Amém? Bênção de Deus. Então, quando ele diz que o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida, nós que nascemos de novo, irmão, a gente tem que entender, compreender dessas coisas. Porque o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Nós que somos selados com o Espírito Santo. Então não convém e não deveria acontecer, se encontrar na minha vida ou na sua vida, obras, frutos que não evidenciassem aquele que nos criou. Ai daquele por quem viu o escândalo. Aleluia, glória a Deus. Palavra da salvação. Ai daquele, irmãos, que não seja eu, não seja você, que sirva de pedra de tropeço para qualquer um desses pequeninos. Ai de mim, que vendo uma aparência frondosa, que vendo folhas, ao se aproximar não se encontre fruto. Aleluia, irmãos, aquela passagem não fala só sobre fé. Marcos 11. Qual é o contexto? Jesus vendo de longe uma figueira com folhas e tendo fome, foi à figueira para se alimentar do fruto. Mas quando chegou, não tinha fruto, era só aparência. E o que é que Jesus diz? Nunca mais coma alguém fruto de ti. E ela seca. Totalmente. Então, cuidado, acautelai-vos. Acautelai-vos dos falsos profetas, desse povo que tem aparência, irmão, mas não apresenta fruto. Muito cuidado. Amém, irmãos? Deus é bom, né, não? Romanos 6 diz que o salário do pecado é a morte. O fruto do pecado é a morte. A essência da morte é o pecado. Aleluia. Irmãos, nós já passamos da morte para a vida. Passamos da morte para a vida. Se em Adão
todos morrem, feito a gente leu semana passada em 1 Coríntios 15. Se em Adão todos morrem, em Cristo todos nós somos vivificados. Aqueles que estão em Cristo Jesus já não há mais condenação. Porque o Evangelho de Deus não é para condenação. Aqueles que rejeitam a boa palavra, a semente genuína, aleluia, que rejeitam o Evangelho, é que trazem condenação para a sua vida. Aqueles que a acolhem, que guardam no seu coração, esses vão produzir frutos. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Já estou misturando tudo aqui. 1 Pedro, abre lá em 1 Pedro, por favor. Não se preocupe, a gente vai ler Gálatas, tá certo? Não se preocupe não com isso não. Primeira Pedro 1:22 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados. Diga assim, regenerados. Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é... Eita, esqueceram o que a gente tinha combinado. Vive e é permanente, irmãos. Essa palavra, a semente que o semeador sai a semear, ela vive e é permanente. Aleluia. Pois toda a carne é como a erva, e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Aleluia. Essa é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra que é eterna. A palavra que é viva e vive para todo sempre. Vai passar céus, terras, eu, você, mas a palavra de Deus não vai passar. Aleluia. Aí ele continua o raciocínio. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, irmãos, se você for ver aqui, Pedro diz para a gente se despojar, em Efésios, Paulo fala para a gente se despojar do velho homem e se revestir do novo homem. Que novo homem é esse? Que novo homem é esse? É o homem segundo Deus. O homem que está aqui para revelar Deus. Para que as pessoas passem e digam, olha, Deus existe. Você está aqui? Você acredita, amado e amada de Jeová, que pela tua vida, pelo bom testemunho da sua vida, as pessoas incrédulas, as pessoas que resistem à palavra de Deus, elas podem ser convencidas até mesmo que Deus existe pelo fruto que há na tua vida?
Você crê nisso, irmãos? Porque a natureza, ela espera, clama ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. E onde é que estão os filhos de Deus que não se manifestam? Porque eu vou te dizer uma revelação agora tremenda. Bota aí a imagem 1 de novo aí. Pode ser qualquer uma, menos a 4. Irmãos, uma revelação. Eis que te digo. O fruto não dá para dentro do tronco. Numa árvore, o fruto não dá para dentro do tronco. O fruto, ele dá para fora. De maneira que, se a Bíblia, divinamente inspirada, faz essa analogia da minha vida e da tua vida, do fruto que nós damos, o fruto da carne, o pendor da carne, e o fruto do Espírito, irmãos, o fruto não se dá para dentro. Aleluia. Glória a Deus. Não se dá para dentro, se dá para fora. Se revela, se mostra. Porque ali a manga, quando está madurinha, os passarinhos vão se alimentar do fruto. Aleluia, eu estou falando de algo espiritual, irmãos. Quando o fruto está à mostra, está maduro, a natureza ganha com isso. Aleluia. Os outros animais vão se alimentar daquilo. Tem vida naquilo. E mais, tem uma potência naquilo. Naquele fruto madurinho, cheiroso, que de longe, irmãos, eu trabalho num lugar onde vende fruta. Tem dia, quando eu entro na empresa, tá um cheiro de manga. Aquele cheiro de manga de longe. E olha, porque está na câmera fria e o cheiro ainda sai. Aquele cheiro de manga gostoso. De longe chama a atenção. Aquilo atrai. Aquilo dá uma reação em quem passa. Eu estou falando de algo espiritual. Aquilo dá uma reação em quem passa. A pessoa está passando ali, mas o fruto chama a atenção. Imagina você, irmão, que está aí essa árvore, essa mangueira. Eu não sei, mas vamos supor que seja de manga rosa, que eu gosto mais de manga rosa. Vamos supor, irmão, que é de manga rosa. E quando você passa, você vê de longe aquele negócio rosa no meio do verde, assim, chega, destaca. Aquele cheiro gostoso. Você vai logo querer aproveitar não só da sombra que aquilo proporciona, mas também do fruto. Quando você chega perto, tem toda a sorte de vida ali perto. Formiguinhas, passarinhos, besourozinhos, tudo que tem de vida está ali perto. Porque aquela árvore dá vida, dá fruto. E o fruto, ele tem uma potência, que é uma semente. Aleluia. Eu estou falando de algo espiritual. Você entende, irmãos? Eu vou dizer alguns versículos para que você possa
confirmar em casa, conferir em casa, meditar em casa. Amém, irmãos? 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Amém? E 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une com o Senhor é um só espírito com Ele. Aleluia. Quem se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Você está unido com o Senhor, então você é um só espírito com Ele. Jesus disse: eu sou a videira e vós os ramos. Todo aquele que estando em mim e der fruto, porque você é um só espírito com Ele, você tem que dar fruto. O Pai poda para que dê mais fruto ainda. Aleluia. Abre lá em Gálatas 5. Enquanto você abre, vamos explicar uma coisa que é bênção de Jeová. O Pai poda para que dê mais fruto ainda. Você vai ver que, por exemplo, aleluia, o fruto do Espírito também é temperança, longanimidade. Irmão, se você está dando fruto de longanimidade, sabe o que vai acontecer? O Pai vai podar para que você dê mais fruto ainda. Então vai acontecer, irmão, um monte de situação, bênção de Deus, que você olha assim e diz: mas rapaz, por que me sobreveio tamanha aflição? Irmãos, você não está dando fruto? Vê que bênção, vê que coisa boa. Isso é de Deus. Não porque veio, se levantou contra mim, afronta, e situação difícil, a tentação foi grande, irmão, não sobreveio sobre ti tentação que tu não possa resistir. Aleluia. Nós, irmãos, a gente tem que fazer a diferença. Aí você olha para mim e diz: de Lucas, feito o irmão Mauro, fala de Lucas, é muito calmo. Sou e não sou. Pela minha força, irmão, não vou te dizer as besteiras que eu já fiz, mas eu te garanto, já fiz. Já fiz, irmãos. E eu me envergonho de ter estourado meu telefone no chão de raiva, por exemplo. Aí você diz assim: mas eu não acredito que tu fez. Você acreditar ou não acreditar não muda a verdade. O que aconteceu, aconteceu e pronto. Foi eu que tive que pagar outro telefone. O prejuízo foi para o meu bolso. Aleluia, irmãos. Só que telefone dá para pagar. Já recebeu aí, foi? Telefone dá para você comprar outro, irmãos. Haverá juízo. Glória a Deus. Irmãos, eu não tinha planejado isso não. Não era essa a intenção de quando eu saí de casa. Que eu tenho tentado observar o culto da escola dominical, tenho tentado trazer ensino. Vários versículos. Mas, irmão, o Espírito Santo, ele se move do jeito que ele quer. E eu não quero ser doido. Tolo. Se ele está soprando, irmãos, vamos ficar atentos.
Porque Deus corrige aquele quem ama. Eu não sou melhor do que você. Não sou melhor do que você, irmão. Aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Amém? Aleluia. Então vou falar mais próximo do telefone, do microfone, desculpa. Aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Então eu não sou melhor do que você. Você está em Gálatas, não é isso? Se não estava, abra lá, por favor. 5. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aleluia. Você pode bem dizer o nome de Deus? Porque toda lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já de outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam essas coisas. A gente podia parar em cada uma dessas. Irmãos, a obra da carne são conhecidas, o fruto que a carne produz é conhecida. O pendor da carne é conhecida, é morte, irmãos. É morte, destruição. Mas a gente vai falar do fruto do Espírito, amém, irmãos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de crucificaram com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram, irmãos. Aleluia. Irmãos, crucificaram. Paulo fala que ele esmurrava o corpo dele, para que, tendo pregado a muitos, não se encontre ele mesmo falho naquilo. Mas o fruto do Espírito é amor.
Abre lá não vamos abrir, que o capítulo é grande. 1 Coríntios 13 fala do amor. Aqui é ágape, amém? O fruto do Espírito é amor. A palavra aqui que foi traduzida por amor, no grego é ágape. É o amor do tipo de Deus. Você vai lá e lê 1 Coríntios 13. Aleluia. Paz, alegria, amor, alegria. Romanos 14, 17. Vamos ver. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. E o fruto do Espírito é amor, paz e alegria. E aqui ele diz que alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Longanimidade. Vamos para a paz agora, né? Abre lá em Isaías 32, 17. Deus é bom, viu? O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Irmão, o fruto é a evidência da essência daquilo que produz o fruto. O fruto da justiça repouso e segurança para sempre. Irmão, anda na justiça do Senhor. Anda retamente diante de Deus. Ser perfeito na presença de Deus, irmão. Que você vai lhe ser dado a glória de comer da árvore da vida, irmãos. Ao vencedor, se vestir de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Apocalipse 19. Irmãos, a palavra de Deus é divinamente inspirada. A Bíblia é divinamente inspirada, irmãos. Não trata como normal, não trata como comum, algo que vem da parte de Deus. Mesmo que você não salte de alegria, mesmo que você não saia glorificando e dando oferta, irmãos, não trata como normal. Isso é vida. Isso vai te livrar, isso vai me livrar. Porque se você proceder injustamente, se você proceder mal, não é sem razão que lhe vem a espada. Glória a Deus. Você entendeu? Se você faz besteira, se você não se comporta da forma como se deve se comportar, não é sem razão, irmão. Você está colhendo o fruto daquilo que você fez. Porque para uma reação, há uma reação. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Para a glória do nome de Deus, irmãos. Porque juízo, o pastor pregou sobre juízo domingo. Só teme o juízo aquele que fez besteira. Aquele que fez fruto, o juízo é para a glória. Aquele que frutificou segundo a semente. Irmãos, eita, aleluia, glória a Deus. Quem desvirtua, quem corrompe aquilo que Deus diz, irmão, maldito seja. Deus fez as árvores e os frutos, aleluia, que seja segundo a semente. E se nós temos recebido a semente divina que nós lemos,
que é viva e permanece para todo sempre, e não damos fruto segundo essa semente, estamos corrompendo aquela semente. Maldito seja. Glória a Deus, irmãos. É de prostrar o rosto no chão. Não era só para os fariseus, que deveria produzir fruto digno de arrependimento, porque nós precisamos viver de forma digna do chamado que nós recebemos. Aleluia. A gente parou em que fruto? Paz. Aleluia. Filipenses 4:7. Bendito seja o teu nome, Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Longanimidade, Salmo 103:8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, demais, de veras, benigno. Por que, irmãos, nós devemos dar fruto segundo Deus? E Deus é longânimo. Graças a Ele. Que bom que Ele é longânimo. Misericordioso, assaz misericordioso. Aleluia. Longanimidade. A paz. Vão se levantar situações. Eu não estou profetizando, não. Não precisa ser profeta para dizer um negócio desse, não. Mas na tua vida vai se levantar situações difíceis. Sim. Falo como homem. Vai se levantar cada coisa para você. Mas deixa eu te dar um conselho. Se você estiver calmo, se você estiver em condições emocionais para lidar com aquela situação, se você não for tomado de fora para dentro, se você for tomado de dentro para fora, irmãos, você vai passar por aquilo dando glória a Deus, se gloriando nas tribulações, se gloriando, dando glória a Deus, porque há uma graça. Tem uma graça, irmãos. Eita, vou dar tanto cheiro em Paulo quando eu chegar no céu. Ósculo santo. Irmão, aquele homem, Jesus Cristo é o meu maior modelo. Tentado em tudo, não pecou. Paulo pecava, mas Cristo, tentado em tudo, não pecou. Mas Paulo nos ensina tantas coisas, irmão. Em tudo tribulado, mas ele não se deixava se contaminar com as coisas do mundo. Ele não se movia de fora para dentro. Eita, caba macho. Do Nordeste, do Oriente. Irmãos, não se deixe levar, irmãos, porque o mundo jaz do maligno e não tem nada no mundo que vá te satisfazer. Porque o que é o pendor da carne, a gente já sabe, o que a gente lê tudo aquilo ali. Aleluia. Eu disse semana passada que eu estava estudando aquele versículo de 1 Coríntios 15, que fala do homem espiritual.
Há corpo natural, mas há corpo espiritual. Irmão, o homem espiritual. Porque tem um homem natural, que é o homem que não tem Deus, não sabe, não nasceu de novo. Tem um homem carnal, que nasceu de novo, mas não precisa ainda dar umas arrochadas ainda. E tem um homem espiritual. A alma vivente, irmão, ela se move de fora para dentro, porque ela respira. Aleluia. Aí a gente ia ter que ir para o grego, vai ficar para outro dia que eu vou pregar só sobre isso. Mas ela respira, ela se move de fora para dentro. Ela tem essa necessidade. Mas o homem espiritual é como Deus, que sopra. Se move de dentro para fora. Aleluia. Esse é o homem espiritual. E o fruto, como a gente disse, também ele dá para fora, né? Não dá para dentro. Estamos terminando, aleluia. Benignidade, Tito 3, versículo 4. Quanto, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós devemos dar fruto que confirme de quem nós somos filhos. De Deus, que é benigno. Bondade, Efésios 5, 9. Glória. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Porque outra revelação, tem gente ruim aí, viu? Tem gente, irmão, que só Jesus na causa. Se apressa para derramar sangue. Fidelidade. Lamentações 3, 22. Deus é fiel, irmão. Diga assim, Deus é fiel. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mansidão. Aleluia, glória a Deus. Eu não disse, né? Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, Jesus dizendo, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O cabo aqui é metido a brabo, feito Cláudio. Foi ele que disse, viu? Você que está aí acompanhando pela internet, foi ele que disse o nome dele. O homem que é brabo, metido a, como diria o nordestino, cavalo do cão, não descansa não. Ele sempre está em alerta, sempre está tenso, porque ele colhe do fruto que ele planta. Domínio próprio. Aleluia. Irmão, o domínio próprio, eu diria que ele é um adubo. É um adubo. É um adubo que vai te ajudar a continuar dando fruto. Porque, irmãos, em Romanos 12, diz se a gente sabe que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, Romanos 12 diz para a gente renovar a nossa mente. Porque se o homem é espírito, alma e corpo, e a alma está ali no meio, ali, né?
o espírito e a carne vivem militando um contra o outro, quem vai desempatar esse jogo é a alma, irmão. Se tua alma está renovada, é gol do espírito. Se você não renova a sua alma, você vai pender para a carne. O domínio próprio, irmão, muitas vezes vai estar ali em esmurrar mesmo e dizer: não, vou orar, vou ler, vou meditar, vou ser dedicado, disciplinado. Aleluia, irmãos. Domínio próprio, Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. O que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Pelo Espírito, você é capaz de se dominar. Porque existe uma graça, irmãos. Deus te capacita. Nos tem sido, pela sua muita misericórdia, doada tudo o que nos conduz a uma vida piedosa. Já está depositado dentro de mim e de você. Há uns 10 anos atrás, o exemplo ia cair melhor. Hoje em dia a gente paga tudo pelo telefone, né? Mas, irmão, para você desfrutar do dinheiro que está na tua conta, você tem que sacar o dinheiro. Amém? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Você já recebeu, lhe foi doada gratuitamente tudo que te conduz a uma vida piedosa. Mas está dentro, está aí dentro. Mas você é capaz, pelo Espírito, de colocar isso para fora, irmãos. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por tanto amor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque nós podemos, nessa manhã, aprender da Tua Palavra, mas desfrutar do Teu cuidado, desfrutar do Teu amor que cuida de nós, que nos orienta, que nos instrui, que vem até nós para nos livrar de dano, Senhor. Que coisa boa, Senhor, saber que você tem cuidado de nós, Senhor. Saber que você tem nos instruído em toda a palavra da justiça, que você já enviou a sua palavra, Senhor, e que se nós atentarmos, meditarmos de dia e de noite, nós faremos prosperar o nosso caminho, seremos bem-aventurados naquilo que nós formos fazer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse ajuste que nós recebemos, Senhor, que não somente eu, não somente os irmãos e eu não, todo mundo, todos nós que ouvimos essa palavra, Senhor, possamos estar sempre vigilantes de praticar essa palavra, Senhor. Espírito Santo, você que nos assiste, Senhor, quando estamos fracos, clamamos, pedimos em nome de Jesus, que manifeste a Tua graça em nossas vidas, e que nos auxilie a colocar para fora as realidades daquilo que Deus criou dentro de nós. Que nós possamos guardar os nossos olhos, possamos santificar e guardar nossa boca, os nossos pés, Senhor. Que nós possamos todos os dias mortificar a nossa carne, todos os dias nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem, criado à Tua imagem,
nos revestir de toda a armadura de Deus, Senhor. Todos os dias, você nos dá a graça, Pai, de se levantar um novo dia para que nós dominemos esse dia, Senhor. E não que sejamos dominados por ele. Auxilia-nos, Espírito Santo, todos os dias. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que nós estejamos sempre sensíveis à voz do Espírito, que sempre trata conosco. E, Senhor, se há alguma coisa, Pai, nessa manhã, em nossas vidas, que precisa de arrependimento, Senhor, eu declaro na vida dos meus irmãos e de mim também, Senhor, arrependimento genuíno, que se for para vir tristeza, seja segundo você, para que nós não andemos de qualquer forma, Senhor. Andemos segundo a nossa celestial vocação. Chamados para reinar em vida, sermos representantes do reino dos céus aqui na terra, Senhor. E que o fruto seja abundante, porque nós sabemos que nisso é glorificado o nosso Pai Celestial, em que nós demos muito fruto. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Viu?